Moçada, tudo bem com todo mundo aí? Vamos dando continuidade aqui no nosso cronograma. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre suinocultura e, como você sabe, não é uma área de expertise minha. Eu trouxe um convidado aqui para poder falar com a gente, para poder bater um papo. Um convidado mais do que especial. O Marcos é colega, é veterinário, é um amigo, né? Te agradeço, Marcos, por estar aqui, pelo tempo, pela atenção com a gente. E a ideia é a gente trazer um pouco do que é o sistema de produção de suíno, dos desafios, do onde que a gente pode atuar de forma mais precisa, de forma mais clara, né, para que a gente consiga trazer bons resultados, para que a gente consiga se colocar bem, se posicionar bem na carreira aí. O Marcos tem, não vou contar os anos de experiência, não, senão vou revelar a idade dele, mas a gente trouxe ele para bater esse papo com a gente. Então, Marcos, seja bem-vindo aí para a gente trocar essa ideia. Você quer comentar alguma coisa antes da gente começar? Fica à vontade aí. Vinícius, é um prazer estar aqui. Eu agradeço muito a oportunidade de estar falando um pouquinho do nosso trabalho, né? O papel do veterinário na suinocultura. E falar de anos, acho que não precisa, não. O cabelo branco está aí para contar um pouco, tá? Estou muito feliz de estar participando aqui e poder ajudar um pouco aí na formação dos futuros colegas, né? Legal, top. Vamos lá. Então, começando por esse lado aí, assim, como que você vê hoje a participação, né, a atuação do médico veterinário dentro de um programa, dentro de um sistema de produção de suíno? Tá. Hoje a gente vai pensar no veterinário, eu vou tentar separar um pouco as partes, né? Qual que é o papel do veterinário na suinocultura? Vamos falar primeiro, assim, o que cada um espera, né? O que a sociedade espera hoje do veterinário na suinocultura? A sociedade espera que a gente consiga ajudar a produzir em quantidade suficiente para atender a demanda, ou seja, para que todo mundo consiga comer, que a gente produza com qualidade, então o papel do veterinário é ali ajudar também a produzir com qualidade, ou seja, animais sadios, animais com o mínimo uso de antibióticos, de resquícios de antibióticos para carnes, de situação, né, ou seja, produzir um produto de excelente qualidade. Um outro papel importante do veterinário também que a sociedade espera é a parte de fiscalização, né, então dentro dos abatedouros, o veterinário especialista em suíno, ele também faz essa parte de acompanhamento, de ver como é que está a saúde do rebanho através da avaliação de carcaça, avaliação dos animais em abatedouro. Isso aí tudo vai ajudar a garantir uma qualidade de carne melhor, né? Então, em cima do que os veterinários podem trabalhar, o que a sociedade espera, eu acredito que seja nesse ponto aí. Aí vem o ponto, o que é que o dono da granja espera? Ele espera que o veterinário vá para dentro da granja e, a partir daí, ele consiga dar respostas no sentido de como é que está a saúde dos animais, como é que está a saúde do rebanho. A gente trata não só do indivíduo, né? Se a gente vê lá uma porca, um animal com algum tipo de problema, a gente vai tratar o indivíduo, mas a gente também trata o rebanho, tá? E o dono da granja espera que a gente faça o quê? Produza mais, gastando menos, com mais qualidade, tá? Então, basicamente isso aí que o dono da granja procura que a gente faça, né? Produzir mais e mais barato para ele, tá? E dentro da granja a gente vai acabar atuando, vamos falar assim, basicamente em 4 pilares: sanidade, nutrição, bem-estar animal e ambiência, tá? Então vamos tentar destrinchar um pouquinho disso aí. Sanidade, como é que a gente vai trabalhar isso na granja? A gente vai fazer todo aquele trabalho de visita à granja, fazer fazer um monitoramento de granja, para saber o monitoramento de doenças, todo esse tipo de trabalho. E, a partir daí, a gente vai desenhar calendário sanitário, vai desenhar parte de antibiótico, o que vai ser usado ou não em determinada fase ou não. Então, você vai fazer toda essa parte sanitária da granja. Parte de limpeza, tudo isso aí faz parte do escopo do veterinário estar trabalhando na granja. A outra parte, nutrição, né? A suinocultura hoje ela é bem detalhada. A gente faz conta de 2, 3 casas depois da vírgula, então é um negócio hoje que não aceita muito erro. E cada fase dos animais a gente tem uma nutrição específica, a gente tem uma demanda específica, dependendo de macho e fêmea, você tem uma outra nutrição específica. E o veterinário entra nesse ponto aí, ajudando a fazer esse tipo de formulação e fazendo todo tipo de trabalho para ter um melhor desempenho, né? A gente trabalha também
dentro disso tudo com bem-estar animal e ambiência, né? Não adianta você querer produzir muito e bem, quando você chega numa granja, você vê lá um galpão, uma baia muito cheia, um galpão muito fechado, ou seja, com índice de amônia muito alto, um cheiro muito forte, isso tudo vai atrapalhar os animais. Aí vem a questão de bem-estar, ambiência, que está tudo envolvido ali. Tá? Então, a gente atua nesses pontos todos aí. Show de bola. E um pouco dessa, assim, indo nessa lógica, né, nessa sequência, essa questão do que a sociedade espera, eu acho que o Corona mostrou muito isso para a gente aí, né? A importância de se controlar, a importância do médico veterinário atuante, né, na saúde única, no conceito de trabalhar isso dentro de um programa onde você tem um número muito grande de indivíduos, na maioria das vezes, né, uma economia de escala. Então, acaba que, na maioria das vezes, para ser um sistema rentável, um sistema produtivo, a gente precisa de ter volume, precisa de ter escala, e os riscos são sempre maiores, né? Uma densidade populacional maior, em busca de mais produtividade, a gente acaba caminhando junto com um pouco mais de fragilidade, um pouco menos de resistência dos animais, se a gente for comparar, por exemplo, com um porco caipira, que foi criado há quantos anos atrás, e etc. Hoje a gente tem um melhoramento para a produtividade, mas que outras características de resistência, etc., acompanharam, né, ou não acompanharam o melhoramento em busca da conversão, né? Como que é a visão em relação a isso, assim, principalmente essas questões de zoonose e tudo mais, ou até mesmo doenças de, hoje a gente tem, né, é uma questão, acho que um problema em vários lugares do mundo, acho que não é um problema, mas é uma questão que foi instalada pelo próprio manejo do homem, mas a questão dos porcos, os java-porcos, os cruzamentos de porcos selvagens, etc., que estão soltos aí nas fazendas, nas granjas, como é que é esse desafio para o veterinário trabalhar dentro de uma grande granja, por exemplo? Hoje a gente, no meio, a gente costuma brincar que o suíno tomou banho, o porco tomou banho e fez regime e virou suíno, né? Então você pega, quando você fala um animal aí mais rústico, esse porco caipira, isso aí, quando você vai, abate um animal desse, você vê a capa de gordura bem grossa, né? Você vê 5, 10, 15 centímetros ali de gordura e tudo. E o suíno, hoje em dia, já não tem mais isso. Hoje você tem aditivos melhoradores, você tem um monte de coisa que se ajuda a reduzir. Você tem todo o ganho genético, né? Que você acaba se trazendo um animal mais saudável. E aí, nessa questão, quando a gente faz um paralelo com o coronavírus, né? O que a gente está vivendo hoje, a suinocultura, você tem ela muito, as grandes granjas, os grandes grupos que são bem fechados, o que você falou, há uma alta densidade, né? Então você tem um desafio muito grande. O papel do veterinário ali é estar monitorando. A cada semana, a cada dia, cada rebanho, todos os lotes, todos os animais, a gente tem ficha, então você sabe o dia que o animal nasceu, o tanto que ele comeu, sabe, o dia que... Então, assim, você tem todas as informações possíveis. E a gente monitora isso muito de perto. Quando a gente fala também, né, nessa questão de corona aí, falando nessa questão de restrição, as granjas hoje, as grandes granjas, elas são cercadas, né, para tentar impedir a entrada de animais silvestres. A gente tem granjas aqui em Minas, tem granjas em outros lugares, eu estou até numa granja em São Paulo, onde era uma granja livre de micoplasma, e essa granja se contaminou, e todo mundo onde é que foi, como é que foi, a granja toda monitorada por câmera, e aí a câmera pegou um javali entrando na granja e contaminando a granja. Então, só por aí você vê como é que a coisa é, né? Vamos falar um paralelo com o coronavírus. É um animal que veio, exótico, né, digamos assim, entrou numa granja e causou um problema sério, sabe? A micoplasma hoje é um problema sério, um problema grande, que você tem de perda de índice zootécnico, conversão, GPD, você pode ter mortalidade, tem um monte de coisa envolvida no meio. A própria sanidade, né, para a alimentação humana, etc. Assim, não são, às vezes, numa granja, por exemplo, não é o caso dessa, mas granjas que às vezes têm menos controle, por exemplo, né, às vezes entra um micro-organismo ou um agente patogênico assim que não causa dano à saúde humana, mas, né, já que pode acontecer com um, pode acontecer com o outro, né? Como Sim. ninguém espera várias vezes que aconteça. Então é um negócio Sim. que é realmente crítico, né, assim. De zoonose hoje, assim, vamos falar
é o que todo mundo tem muito medo, de cisticercose, esse tipo de coisa, né? Aqui eu tenho alguns anos de granja e eu vi verme na granja uma vez. As granjas, papel do veterinário também, a gente faz programa de pulso de vermifugação na granja inteira de 2, 3 vezes no ano, sabe? Então, assim, a gente tem todo esse controle, tem todo esse contato. Quando a gente fala na parte de abatedouro, né? Então, assim, você manda um lote para o abatedouro fazer um controle, né? Fazer o abate, e o veterinário vai no abatedouro, faz o controle, vê como é que estão os animais, tá bem, o pulmão tá limpo, ou seja, não tem nada ali. Bom, vamos olhar também a parte do intestino, vamos ver as vísceras, como é que tá, vamos ver se tem algum nódulo, se tem algum verme. Então, a gente tem esse controle. Sabe, eu costumo brincar que hoje eu tenho mais coragem de comer uma carne suína mal passada do que uma carne bovina que eu não sei muito bem de onde veio, a procedência dela. Eu acho que do ponto de vista dessa atuação na sociedade também, né, acaba sendo desconstruir esses mitos, né, porque isso, de certa forma, acaba interferindo, às vezes, no consumo, cria um conceito, às vezes, que não existe e que acaba, de certa forma, podendo, né, enfraquecer a cadeia, podendo criar algum tipo de mito desse no meio, no senso comum, né, e a gente, tecnicamente, precisa desconstruir muitas coisas às vezes. Né? Então, muito Sim. bacana. Quando a gente vê essa questão de desconstruir o meio, né, a gente tem diversos trabalhos, diversas coisas mostrando que a carne suína hoje é uma carne bem saudável. No sentido de, antigamente se falava, tem muita gordura, tem muito isso, muito aquilo. Quando você pega um lombo, quando você pega uma picanha suína, você pega um pernil e tudo, você vê a carne bem bonita e a gordura por fora. Então, não é aquela gordura tão entremeada, um negócio tão feio, né? Uhum. E toda essa parte de melhoramento genético, melhoramento sanitário, toda essa parte de acompanhamento foi construindo um suíno para esse sentido, né? Então, a gente tem hoje uma qualidade muito boa. E tem diversos trabalhos que mostram, né, que a carne suína é muito saudável e não tem nenhum problema. A gente tem que realmente ajudar a desconstruir isso. É um mercado super interessante para quem quer trabalhar com suinocultura, tá? Eu falo da minha turma, eu formei na UFMG, então numa turma de 60, tinham 2 que queriam mexer com suíno, sabe? Eu não sei na sua turma, professor, mas no geral é isso. Eu lembro que as turmas depois e antes era 2, 3, então assim, cara, é um mercado que o pessoal às vezes não enxerga como um mercado muito legal. Entrega então, muito, remunera bem, é um mercado carente, as coisas estão crescendo, a gente vê aí como é que está China comprando, exportação aumentando, as grandes estão aumentando em todos os cantos do Brasil que a gente conversa, o pessoal está aumentando, e está precisando, tem demanda, a mão de obra está aí precisando e muitas vezes não tem mão de obra qualificada, o pessoal fica muito querendo voltado para pet, para bovino, que é um mercado também excelente, mas a gente tem um mercado aí que é bem bacana também, às vezes passa desapercebido, sabe? Top. E disso aí, eu acho que também tem um pouco do que você falou, da expectativa, assim, né? Quando você falou do papel, assim, o que o dono da granja, o que as lideranças de um projeto grande, assim, às vezes esperam, né? De um veterinário ou de um cara que está atuando ali ativamente no projeto. Hoje, como é que é essa questão? Você chegou a comentar aí que na nutrição, por exemplo, eu acredito que no ganho médio diário, na conversão alimentar, as contas elas são muito precisas, né? 2, 3 casas depois da vírgula. E o que significa isso do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de complexidade, de elaboração mesmo de um programa de gestão, por exemplo, dentro de uma granja? Assim? Que nível de gestão que os caras estão fazendo um paralelo com outras atividades, por exemplo? Porque na minha visão de fora, eu entendo, eu vejo o mercado de suíno e o mercado de aves com um nível de gestão totalmente diferente de outros sistemas. Eu acredito também que são sistemas, teoricamente, um pouco mais simples do ponto de vista de gestão, porque os ciclos são mais curtos. Então, Sim. A gente consegue controlar um pouco mais as variáveis, né? Se a gente pegar um ciclo de gado de corte, por exemplo, o cara define qual touro vai usar hoje, ele vai abater, na melhor das hipóteses, esse bovino daqui a 36 meses, né, contando a gestação, então ele pode abater com 24 meses, por exemplo,
a não ser que ele faça um super precoce, de 14, 16 meses, nós vamos botar no mínimo 2 anos e meio, entre uma decisão tomada e um resultado lá na frente, né? Como a gente pega na ave e no suíno um ciclo um pouco mais curto, eu acredito que dê para, do ponto de vista gerencial, ser um pouco menos complexo. Mas como é que é isso, assim, de dentro da granja? É um ciclo mais curto do que o do bovino, sem dúvida, bem mais longo do que um ciclo de aves. Você pega aves, hoje você vai bater com 42 dias, é um negócio extremamente curto, extremamente rápido, então as decisões têm que ser tomadas muito rápidas e você consegue ter respostas rápidas de protocolos, testes, tudo que você faz novo. No caso de suíno, assim, nós estamos falando aí de 114 dias de gestação, mais 150 dias, né, para o animal atingir uns 100 quilos aí. Então, é um ciclo curto, mas mesmo assim, é um ciclo um pouco mais longo do que de aves. A gestão é feita muito, muito próxima. Tipo assim, a cada lote desmamado, né, então você tem as salas de gestação, a cada lote desmamado, a gente tem uma ficha por fêmea, dependendo da granja, a gente consegue ter a ficha por baia direitinho, sabe? Então, você sabe exatamente o que cada baia lá com 30, 40 animais está comendo, o que ela está ganhando de peso, a cada mudança de fase que a gente tem, a gente pesa esses animais. Então, você acaba tendo por lote, por baia, você acaba tendo um controle muito, muito preciso. Então, se você faz uma mudança de um medicamento, você faz uma introdução de uma vacina, um aditivo, qualquer outro, uma nutrição diferente, você consegue ter isso comparado. Tá? Hoje a gente tem programas específicos que mexem só com suinocultura, são programas muito bons, onde a gente tem todos os dados de conversão, GPD, dias produtivos de fêmea, dias não produtivos, desmamado, tipo, quantidade de leitões mamados ano, peso de animais desmamados por fêmea ano. Então, você consegue fazer uma série de análises em cima daquilo ali. A gente pode colocar também dentro disso aí as variáveis em questão de época do ano, né? Chuva, muito calor. Então, assim, na época de muito calor, você vai usar um programa lá, um medicamento a mais para caso de diarreia, né? De leitão em maternidade e creche. Já na época de chuva, você vai usar um outro tipo de medicamento por causa de pulmão, então, de pneumonia. Então, assim, você tem todo esse tipo de trabalho aí que o veterinário tem que estar em cima. Então, você tem os consultores, que são aqueles caras, os veterinários que vão para dentro da granja e estão lá ajudando. Então, a cada semana, a cada 15 dias, eles vão lá, dão um giro, vê como é que tá, senta na frente do computador e analisa. E hoje, a principal ferramenta de trabalho do veterinário, o veterinário que trabalha em suinocultura, não é estetoscópio, não é nada disso, é a calculadora. A calculadora, planilhinha de Excel, trabalhinho bem feito. Então, você vai sentar lá, pega uma planilha de Excel, você vê lá que um suíno comeu tantos quilos, ele deu, ou seja, você vai calcular a conversão dele ali, o GPD, e ver se aquele programa que você elaborou é eficiente, né? Você tem que fazer isso, se o programa ali, a granja tal, apresentou um problema lá pulmonar. Você vai detectar, vai mandar o material para o laboratório, você vai fazer uma parte de necrópsia, vai mandar isso para o laboratório, interpretar esse resultado, trazer para a granja, buscar ferramentas ideais para você controlar aquilo. Só que essas ferramentas ideais têm que bater também de acordo com o custo ideal, né? Então, assim, a gente tem que ter o conhecimento técnico do que é um produto, o que funciona para determinada doença, mas tem que saber o custo daquilo ali também, para ver se vale a pena usar aquele medicamento, que é um padrão ouro, ou então partir para um outro medicamento que é mais... não é tão eficiente, mas é mais viável. Eu acho que isso aí a gente entra numa convergência com praticamente todos os sistemas, né, do ponto de vista zootécnico, assim. Uma coisa que eu comento muito com os meninos é que o técnico vai até onde o financeiro permite, né? Não tem muito jeito de sair disso. Mas eu vejo essa situação, assim, do programa, por exemplo, de suíno, que talvez seja, pelo fato do ambiente ser um pouco mais controlado, acaba sendo um pouco mais fácil do veterinário, do zootecnista, da pessoa que está trabalhando, gerar dados, né, daquele sistema específico, analisar aquele dado e tomar uma decisão muito mais personalizada para aquele sistema ali, né? E não simplesmente ter que replicar um protocolo que às vezes deu certo em outro lugar, mas pode ser que não vai dar certo naquela granja.
Hoje a gente vê muito isso, né? As grandes, elas têm a gestão bem firme, né? O gerente hoje de granja é um cara que roda e tudo, mas o grande papel dele é estar lançando ali no sistema, tá ajudando a interpretar, tá quebrando, resolvendo os problemas do dia a dia. E o papel do veterinário é muito esse, sabe? É ir lá fazer essa gestão, como você mesmo disse, a sanidade vem até onde o financeiro ali deixa, sabe? Então, assim, a gente sabe, tem que cuidar, tem que fazer tudo direitinho, mas tem toda essa questão do custo. A interpretação de dado, análise de dado, pegar os dados, isso a gente tem muito, sabe? É difícil hoje você ver uma granja que não tem um sistema instalado. Hoje a coisa ficou muito barata, digamos assim, né? Então, dá E para já você é trabalhar. cultural também, né? Como? Já é cultural também. O cara já monta a granja, aquilo ali já está no pacote, já não tem a opção de não usar praticamente. Se você pega um custo aí de 80 e tantos por cento aí da granja sendo de alimentação, né, na parte de nutrição, o dono da granja e o veterinário tem que saber exatamente quanto que o animal come, qual que é a conversão e qual que é o GPD, porque qualquer ponto depois da vírgula diferente na conversão é muito dinheiro que se perde, sabe? É muito dinheiro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E um papel do veterinário, também bem legal, é esse, né? De orientar e até mesmo usar drogas de qualidade, coisa boa. Eu lembro de um trabalho que eu fiz numa granja, foi bem legal. Eu estava recém-formado e eu estava trabalhando num laboratório e a gente foi levar num cliente um medicamento e o medicamento era bem mais caro do que o que ele usava. Era a mesma base, mas era questão de laboratório, né? E nessa situação, o dono da granja falou, não, mas o seu medicamento é bem mais caro, eu tenho outro com a mesma base que é bem mais barato. Beleza, a gente saiu lá meio murcho, mas aí o gerente dele foi e mostrou os dados para a gente do teste que ele fez, cego, sem a gente saber. E nesse teste ali, a gente praticamente perdeu em tudo, assim, empatou em tudo, só tinha um detalhezinho, a conversão. E a conversão tinha dado a diferença de 0,2, ponto alguma coisa assim. E no dia que a gente conversou com o dono da granja, ele falou, com a diferença do produto seu e do outro, eu compraria um Gol. E na hora que a gente levou isso para a conversão e foi mostrar para ele quanto que ele compraria tipo 2 Hilux no final do ano só por conta de conversão. Então, assim, foi um negócio que marcou a minha vida, porque, poxa, o 0,2, sabe, de conversão numa granja é um negócio que faz uma diferença muito grande. E é muito massa, porque te dá muita oportunidade de fazer muita venda técnica, né? Como o mercado do suíno, o meio do suíno é muito profissional, te dá a oportunidade de fazer venda técnica. Não tem muito espaço para um cara que leva para um outro lado, né? Para um cara que não vai ali bem embasado, sabendo o que está fazendo e tal. Então, é um meio realmente que precisa de gente boa, precisa de gente capacitada e cada vez mais vai exigir, né? Porque, além de tudo, eu acho que essa questão técnica, essa questão do melhoramento, elas têm uma linha tão sólida, tão forte, que dificilmente elas perdem essa força. Mas a gente bota uma outra variável na equação aí, que é o bem-estar, né? E aí a gente começa a lidar, talvez não mais tanto só com ciência. A gente começa a lidar um pouco mais com bandeiras, né? Com pensamentos, com ideologias. E aí a gente precisa estar muito bem embasado tecnicamente para poder mostrar o lado da produção, mostrar o lado da necessidade de produzir alimento, mostrar o lado do produtor, né, tecnicamente, desconstruir essa questão não só da parte ideológica sem fundamento, né, porque ideologia é uma coisa que a gente não consegue discutir. Né, cada um tem sua opinião e ela vai ser respeitada e assim por diante. Mas, tecnicamente, a gente precisa discutir isso. Até que ponto o mercado vai pagar por um produto mais caro, por um produto que tem essa origem, e a gente é a favor, obviamente, de bem-estar, né? Porque a gente não enxerga o bem-estar com a visão ideológica, a gente enxerga bem-estar como um fator simples. Se os animais não tiverem bem-estar, eles não produzem. Então, nós estamos falando de uma curva de produtividade. Tecnicamente, se a gente sai de um ecossistema que é rico em bem-estar,
a gente perde em produtividade. Então, a gente não quer isso de jeito nenhum. Isso está alinhado com o que a gente quer. Só que a gente precisa, tecnicamente, ter argumento para poder quebrar um pouco dessa visão, né, a visão mais ideológica da coisa, que cada um tem a sua e não tem como a gente discutir isso. E a questão do bem-estar é uma coisa que há alguns anos atrás a gente falava, é uma tendência, vai acontecer, é uma tendência. Hoje não é tendência, já é realidade. Hoje você tem grandes grupos aí que não compram carne de suíno de animais que são presos em gaiola. Você tem McDonald's, tem Burger King, você tem uma série aí de grupos. Isso é fácil pesquisar, se o pessoal quiser, é só olhar na internet. Tem diversos grupos que não compram. As novas granjas que estão sendo construídas na Europa, todas já são sem gaiola. Quando a gente fala gaiola, é gaiola que botam as fêmeas no período da gestação, né? Uhum. Então, assim, esse bem-estar é uma coisa que existe. E a gente tem que entender que o bem-estar também, ele está aí, cara, o animal está sacrificando, a gente está produzindo um animal, sabe, para dar comida para a gente. Então, a gente tem que ter, no mínimo, respeito, né? E, cara, dar qualidade de vida para ele, né? Por mais que a gente vai abater esse animal para consumir depois, poxa, vamos dar qualidade ali, ou o mínimo que tem que ter é o respeito. Então, a gente fala de bem-estar, cara, tem um monte de coisa, mas a gente pode falar assim, coisa simples, o que é bem-estar, né? Você vai pegar um animal para fazer uma medicação injetável. Você faz uma medicação que são 3 doses, ou seja, vai ter que pegar o animal 3 vezes, tá? Ou você pode pegar o animal que você pega uma vez só. O que é melhor para o animal? Você pega 3 vezes ou pegar uma vez só, sabe? Tem uma série de coisas desse tipo. Uma ambiência. Poxa, a gente sabe que o suíno, determinada idade dele, ele precisa estar numa temperatura, determinada outra. A gente sabe a questão de produção de amônia, né, na granja. Então, assim, poxa, bem-estar. Vamos abrir as cortinas na época certa para ventilar, para o animal ficar lá com ar limpo. Vamos manter a qualidade da água, qualidade de ração, né? Aquela história, suíno. Suíno come qualquer coisa, suíno é um bicho porco. Não, não é. Não aceita desaforo. Não adianta mandar milho com micotoxina, esse tipo de coisa, cara, que o bicho vai passar mal, sabe? Não adianta. Isso tudo faz parte do bem-estar, sabe? Então, E não só do bem-estar dos animais, mas eu acho que das equipes, né, envolvidas no processo aí. Quando você tem um programa de bem-estar instalado numa granja, por exemplo, ou numa unidade de produção qualquer, acho que consequentemente ao bem-estar dos animais, que eu acho que tem que ser uma prioridade em qualquer sistema de produção, vem também um pouco do bem-estar das equipes, né? Porque o ambiente fica melhor, às vezes tem um pouquinho mais, ou algumas atividades a mais para serem feitas, mas aquilo ali é tão bom de ver, é tão bom você ter aquele resultado ali, que no final das contas todo mundo se motiva para fazer uma coisa mais, como você falou, com mais respeito, com mais envolvimento, né, no processo. Você quer ver uma equipe motivada? Isso eu já vi diversas vezes em diversas granjas. Quando você chega numa granja, ela está com um problema sério e não consegue resolver. Cara, o pessoal fica desesperado, porque assim, imagina, geralmente são mulheres que ficam ali na maternidade, né? Você para o leitãozinho, você cuida dele como se fosse um bebê, e não sei o que, e de repente aparece uma doença, uma nutrição mal feita, qualquer tipo de coisa, e o animal morre. Cara, o pessoal fica muito ruim. É muito interessante o sentimento que o pessoal da granja tem, sabe? Aquele sentimento de realmente estou tratando de um animal com o maior carinho e tudo, eu preciso dele bem. Você pega a granja que às vezes dá um surto de qualquer tipo de doença no final, cara, vai todo mundo querer entender, ajudar, dar pitaco, ajudar a resolver. É bem legal. E a moral do pessoal, cara, quando não resolve, a moral cai, e quando resolve, fica todo mundo não. Você vê que não é pela perda financeira, pela perda zootécnica, nada disso. É pelo desafio ali de não conseguir, de fato, chegar até o final do ciclo com tudo bem, né? Tudo acontecendo bem. Isso é muito legal mesmo. Vitor, você falou um negócio aí, só para a gente ir caminhando para o final, em relação ao monitoramento de indivíduo e de rebanho, de realização de necrópsias, etc. Como é que é isso na rotina, assim? Você me conta assim, da hora que você chega na granja para resolver um pepino desse, por exemplo, até a hora do bom dia ao relatório. Como é que funciona esse negócio? Bom,
Vamos voltar um pouquinho, então, né? O veterinário hoje, ele tem alguns papéis que ele pode trabalhar legal, assim, na suinocultura. Tá? Um deles seria o papel ali de consultor. Então, ele é o cara que o dono da granja contrata e ele vai lá esporadicamente, contrata lá a cada 15 dias, não sei, ele vai dentro da granja para mostrar para ele o que ele pode fazer de melhoria, como é que está o desempenho. Uma outra parte que a gente trabalha, que essa é uma parte que eu faço, que é a parte de venda técnica. Não é simplesmente você chegar lá com a pastinha debaixo do braço e falar qualquer coisa. Eu falo que se fosse assim, qualquer um arrumava um monte de menina bonita, garotão bonitão aí, e pronto, colocava lá para vender, mas não é assim que funciona. Né? Ou então no telemarketing também, que era bem legal, mas também não é assim que funciona. A gente vai para dentro da granja, então, assim, você vai para dentro da granja para trabalhar com venda, cara, você vai lá, você não simplesmente leva um produto, você leva uma solução para o seu cliente. Você fala, olha, eu tenho um produto tal, nós vamos ter uma solução tal, nós vamos trabalhar. E aí ele está com um problema X e ele te chama. Tá? Aí já respondendo a sua pergunta. Você chega, você conversa com o gerente, você conversa com o dono, uma grande parte do negócio é conversa. Sabe? É saber lidar, saber buscar informação. Informação ali é tudo. Depois você saber o que está acontecendo, cara, você pergunta se tem relatório, dados anteriores, de lotes anteriores, dados atuais, para a gente poder comparar. E a partir daí, a gente vai tentando fazer todo o caminho que o suíno faz desde a hora que ele nasce. Só que a gente vem um pouco antes. A gente vai na fábrica de ração, observa a fábrica de ração, vê como é que está, vê se a batida está direita da ração, vê se a inclusão está certa, vê se está tudo certinho ali. Aí, beleza, tá tudo beleza? Vamos para dentro da granja. Aí você vai na gestação, observa tudo. E aí é aquela história. Você vai observar ambiência, você vai observar animal, você vai observar água, você vai observar tosse. Então, assim, análise de banho. Você chegou, você viu como é que tá tudo lá. Dá aquela olhada geral, passeou, então você vai ver. Você observa fezes de todo mundo, você observa tosse, você observa nariz, você vê se o animal está muito quente, se está com febre ou não, ou então se não tem um sombrite legal, aquele animal que está muito no sol, você vê ele todo queimadinho. Então você começa a fazer essa análise de rebanho. Você vai para uma creche, você vai ver também score na gestação, você vai ver o score de fêmea, se ela está muito magra, se ela está muito gorda. Então você vai fazendo toda essa análise em cima de um histórico que você tem e como é que eu vou te falar? Do rebanho no geral. Então você vê um rebanho no geral e com o conhecimento que a gente tem, é o que eu falo, senão, se não fosse um veterinário, né, se a gente não tivesse conhecimento, uma pessoa não conseguiria olhar para um suíno e falar, opa, esse rebanho aqui está muito magro, está muito gordo, ou então está com a doença, ou isso aqui. Então a gente faz esse histórico aí do rebanho. Você está passando numa terminação, você começa a ver muita diarreia, você começa a ver muito animal tossindo, espirrando. Aí a gente faz aquele teste, né? Você entra lá no meio do galpão e começa a bater na porta, aí os bichos todos param, fica todo mundo assustado, aí depois você para e deixa quieto. Depois de 1 minuto, 2 minutos, os bichos começam a tossir, espirrar, porque é aquela coisa, aí você começa a ter um índice de tosse. Aí você falou, esses animais estão tossindo demais, estão espirrando demais, tem alguma coisa errada. Então, essa é uma análise que a gente faz de rebanho. A outra análise que a gente faz de rebanho é você ir para dentro do frigorífico e aí você já vê um pós-mortem, né? Você vê um retrato do que aconteceu há um tempo atrás. Você vai ver ali toda essa história do que aconteceu, mais a fundo, você está vendo as vísceras do animal, você vai ver o peso do animal e tudo. Outra coisa que você pode fazer ainda dentro da granja, a parte de necrópsia. Tá? O veterinário chega, vê lá que no rebanho ele está tendo lá, está tendo muita diarreia nesse lote aqui. Beleza, tá. Então, o que está acontecendo? Então, diarreia, o que pode ser? Pode ser isso, pode ser aquilo. Como é que a gente vai saber? Não dá mais para fazer diagnóstico de orelhada. A gente pega um animal que representa o lote doente, né? Então você vai pegar um animal doente, mas que representa aquilo. Você não vai pegar aquele animal que você olha para ele e sabe que ele tem tudo quanto é doença, tudo quanto é porcaria. Esse aí você descarta ele. Mas você pega um animal que representa aquele lote no quesito da doença, faz uma necrópsia, manda para o laboratório. A partir da hora que você tiver um medicamento,
você já faz se tiver o resultado do laboratório, aí você vai fazer toda a indicação de medicamento, tudo ideal para você poder trabalhar. Tá? No caso do indivíduo, você está passando, você vê uma porca lá com a pata machucada, você vê um animal só com otematoma, você vê um outro animal, você trata como indivíduo, né? Não é aquela você não vai entrar com um antibiótico para todo mundo, sendo que você está vendo que foi só um animal que machucou por algum momento ali, está tendo alguma dificuldade. Show de bola. Isso aí. Bicho, nós estamos caminhando aí para 40 minutos, né? Acho que acho que a gente tinha coisa para ficar conversando aqui por 400, se a gente quisesse. E eu acho que a primeira ideia, né, para os meninos aí entenderem e ficarem mais mesmo por dentro do que é um sistema de suíno, como é que a coisa acontece. Obviamente, né, quem tiver interesse nessa área, a gente tem aí outros colegas na escola, né, a professora Michelle, a professora Silvana, o professor Jefferson, acho que está todo mundo aí à disposição, né, para a gente poder, para vocês mesmos desenvolverem aí nessa área, se gostarem e tudo mais. O Marcos, acredito que sempre quando a gente conversa, né, ele fala, tem muita gente que roda com ele e vai para viagem aí para todo lado, visita grande, etc. Então, quem tiver essa despertar, né, acho que talvez seja cedo, mas enfim, se alguém tiver essa vontade de conhecer mais, de aprofundar nisso, busquem profissionais que estão no mercado há muito tempo. Ninguém fica no mercado há muito tempo sem ter consistência, sem ter conhecimento, né? Busque as pessoas que vão poder contribuir com a formação de vocês, realmente, vão te ensinar coisas que vocês não vão aprender na escola. Ultimamente, eu tenho falado isso muito para os meus orientados. Evitem de fazer perguntas que vocês vão achar a resposta em livro. Comece a fazer perguntas que os outros vão te ensinar para vocês, da experiência, da prática, da vida deles, porque é justamente essa questão de trazer a teoria para a prática, né? E, de alguma forma, lá na frente, gerar um resultado, gerar um número que vai ser positivo, né? Marcos, acho que a gente pode finalizar por aqui. Te agradeço de novo pelo tempo, pela disponibilidade, pelo desprendimento aí de poder vir contar um pouquinho de sua rotina, um pouquinho do dia a dia. Tá? E estamos juntos, estamos à disposição aí para qualquer coisa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fico à disposição aí, se alguém quiser qualquer informação a mais. Eu acho que até falei com o professor Vinícius, depois a gente fazer um panorama do que é a suinocultura hoje no Brasil. O que eu posso falar é que é um mercado muito bacana, um mercado que absorve bem o veterinário bom, mas para ser um veterinário bom é o seguinte, bateu férias, cara, vai para a granja, vai trabalhar, vai pegar experiência, vai conhecer gente, porque, como o professor Vinícius falou, o livro é importante, mas você está ali na prática, entender um bocado, saber o que é outra coisa, sabe? É bem diferente. Então, estou à disposição, agradeço pela oportunidade de estar aí. Show de bola. Moçada, então fica assim, um abraço para todos, fiquem com Deus, até a próxima aula.